Sim, Senhor. Nós cremos que nós podemos continuar, nós podemos avançar, apesar de todas as lutas que nós temos enfrentado nos últimos dias, nos últimos meses, dificuldades, enfermidades, mas nós sabemos que Tu vivo estás e que nós podemos continuar crendo, confiando. Apesar das muitas águas se levantarem, o Senhor continua sendo o dono, o mestre, o guia do barco da nossa vida. E em Ti, Senhor, nós podemos descansar. Que nesta manhã, Pai, todos aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor, possam ter a fé aquecida, Pai, a fé renovada, Senhor, de que apesar de todas as lutas e problemas ou dificuldades que venhamos a enfrentar, o Senhor continua soberano no controle de todas as coisas. E ainda que o pior venha a acontecer aos olhos humanos, ainda que o fim chegue, ainda que a morte bata à nossa porta, sabemos que não é o fim, mas o começo de toda uma eternidade com o Senhor, Pai, no nosso lar celestial que está preparado para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos, prazer, uma satisfação estar aqui novamente, tendo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Primeira vez que eu faço isso diante de uma câmera, é meio estranho, mas graças a Deus pela tecnologia que pode alcançar tantos que não poderiam e não podem estar aqui, e rompe barreiras. E nessa manhã eu quero falar sobre fé, ou talvez a nossa falta de fé. Que o Senhor venha nos ajudar a crer. E o tema da minha mensagem de hoje é ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me a crer. Apesar dos dias maus, apesar das dificuldades, apesar de tudo que tem acontecido, vivo estás. E nós temos um Deus em quem podemos confiar. Convidar o irmão aí, nosso irmão, a irmã aí em casa, a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos 9, a partir do versículo 14. Marcos 9, a partir do versículo 14. Que diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo?
Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Como têm sido os nossos dias nos últimos meses? Conturbados, não é mesmo? Estávamos todos vivendo na nossa rotina e, de repente, essa rotina foi quebrada. E quebrada por algo que nós nem podemos ver, um vírus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, por muitas vezes, nós vemos que a peste fazia parte da realidade daquele povo. E hoje nós estamos vivendo em um contexto de peste. Não só da Covid-19, mas a dengue ainda é realidade em nosso meio, Zika vírus, chikungunya, é muita coisa. E de situações que nós não temos o controle, e o vírus invisível aos nossos olhos, a dengue, por exemplo, um mosquitinho de nada, e vidas e mais vidas sendo ceifadas. Os dias são maus. Como consequência disso, nós temos sim, muitos dias nos entristecido, e a nossa fé tem se abalado. Como se não bastasse, estamos acompanhando as notícias aí do mundo, e não precisa nem ir muito longe, aqui no Brasil mesmo, o caso de uma menina abusada com 10 anos de idade, que engravidou, e aí passou por um processo de aborto, e chocou milhares de pessoas pelo fato de um parente próximo ter abusado dessa menina, e não ter sido a primeira vez, ela já estava há anos sendo abusada. E nós olhamos isso e ficamos chocados, entristecidos. Ontem, saiu uma nova notícia de uma outra menina, de 11 anos de idade, em Santa Catarina, que foi também abusada pelo padrasto e também está grávida. Se vocês acham que isso são casos esporádicos, que acontecem de vez em quando, a gente está muito enganado. Isso aí acontece o tempo todo, toda hora na nossa nação. É que não tem mídia, as pessoas não ficam sabendo, mas isso é a dura realidade em várias partes do Brasil, até mesmo aqui em São Paulo, interior de São Paulo, outros estados. Infelizmente, as nossas crianças sofrem, e muitas vezes sofrem caladas, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os abusadores estão dentro da própria casa, dentro da própria família. Se você não sabe, uma outra notícia, essa semana eu vi um missionário dizendo que lá em Bangladesh, as crianças elas são vendidas para os bordéis para pagar as dívidas dos pais. Então o pai tem a dívida, ele vende a filha ou o filho para um bordel, e aí essa criança passa a ser estuprada de 12 a 15 vezes por dia para poder pagar as dívidas dos pais. E nada se pode fazer porque isso é legalizado. Então, o missionário trazendo essa realidade. E eu, que hoje sou pai, tenho uma menininha de 1 ano, como me sinto ao ver as crianças sendo vendidas, abusadas sexualmente, tantas vezes ao dia para pagar dívidas dos pais. Esse é só um exemplo no Brasil e no mundo dos dias maus que estamos vivendo. Se não fosse só isso, há muitos desastres, né? Muitos acidentes. A gente acompanhou recentemente a explosão lá no Líbano. Então as pessoas estavam lá vivendo tranquilamente, de repente uma forte explosão varreu a cidade, muitos mortos, outros feridos, e uma marca num país que vai demorar muito tempo para se recuperar. São coisas que estão fora do nosso controle e que podem nos surpreender do nada, absolutamente do nada. Há desastres que são naturais, né? Aqui no Brasil mesmo, Santa Catarina também, rolou uma espécie de furacões aí, né? Que acabou ceifando algumas vidas, tempestades naturais, e que não só no Brasil, mas no mundo é muito corriqueiro, que o homem também não tem controle nenhum sobre. Irmãos, diante de todos esses fatos, eu quero te perguntar,
Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Porque o que eu falei aqui são assuntos gerais, que podem alcançar qualquer um de nós. Mas com tudo isso, ainda não é o bastante, existem os seus problemas pessoais, aí na sua casa. Talvez a enfermidade bateu a sua porta, em você mesmo ou em algum parente próximo. O próprio Covid-19 entrou na sua família, outras enfermidades que continuam acontecendo. E aí a enfermidade começou a se tornar uma realidade dentro da sua casa. E quando a enfermidade bate à nossa porta, como anda a sua fé? A gente sabe que com tudo isso que aconteceu, houve um recesso da economia muito grande e o desemprego surpreendeu muitas pessoas. E aquilo que era fonte de renda hoje já não existe mais. E as dificuldades começam a aparecer dia após dia. Dia após dia. Como se não bastasse, nós enfrentamos problemas com os nossos filhos, nós enfrentamos problemas com os nossos maridos, com as nossas esposas. Isso leva a problemas psicológicos, depressão, ansiedade, pânico, doenças que estão em alta nesse momento, né? Há notícias aí das crianças entrando em depressão nessa atual fase. Com tudo isso que está acontecendo, não tem uma hora que a gente para assim, olha e fala, Deus, eu não vou conseguir. Como diz a minha esposa, eu não vou dar conta. Na hora que você olha para Deus e fala, eu não vou dar conta. Como que eu vou passar por tudo isso? Como que eu vou viver tudo isso? Como que eu vou atravessar tudo isso? Diante de tudo isso, como anda a sua fé? Talvez abalada. Talvez antes era aquela fé de quando você entregou sua vida a Jesus, e aquele fogo entrou em você e consumiu a sua alma, e aquele amor que você achou que poderia voar. Hoje, talvez a fé seja só uma brasinha lá no fundo do coração, aquele carvãozinho ainda um pouquinho vermelho, quase apagado, quase extinto, porque a vida golpeou de alguma dessas formas e foi forte. E eu entendo você, porque nós não fomos chamados para ser livres do dia mal, mas apesar do dia mal, permanecermos firmes, pois estamos firmados em uma rocha que não pode ser abalada. Talvez a gente esteja parecido com o pai aqui, que não tem nome, retratado aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que está passando por um problema, está sofrendo, porque o filho dele sofre. O filho tem um espírito imundo, que provoca convulsões, deixa o menino surdo, espuma pela boca, joga ele no chão, joga ele na água, joga ele no fogo. E esse pai vem sofrendo com esse filho há anos. E quando Jesus questiona ele, no verso 21, quanto tempo ele está assim? O homem responde, desde a infância. Quando ele fala desde a infância, percebe que não é mais uma criancinha, talvez um adolescente, um jovem. Mas imagina, se ele tiver aí uns 15, 16 anos, que seja. Há anos, talvez desde que nasceu, ou talvez desde muito pequenininho. Imagina ver seu filho sofrendo dessa forma há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Como que o pai se sentiria? Como que a gente sente? Anos e anos no mesmo sofrimento que se repete, que se repete, que se repete, e parece que a resposta nunca chega. Quantas tentativas esse pai deve ter buscado para ajudar o filho, e todas elas frustradas, todas elas sem darem nada. E aí você começa a trazer isso para a sua vida, com algum sofrimento específico, alguma coisa que você passa, porque esses meses de coronavírus parecem anos, não parece? 5, 6 meses, 5 meses? 5, 6 meses. Quanto tempo faz, parece que a gente está trancado dentro de casa, numa nova rotina, nessa coisa que não muda e parece que não vai mudar nunca. Agora imagina anos de sofrimento, quantas tentativas e quantas frustrações esse pai não teve no decorrer dessa caminhada.
Quantas frustrações você que está aí agora acompanhando essa mensagem já não passou na vida? Quanto mais a gente vive, mais a gente vai se frustrando. E assim as coisas vão acontecendo. Jesus não disse que ao vir a presença dele estaremos livres dos sofrimentos e das frustrações. Não disse. E as coisas vão acontecendo, e você vai olhando para dentro de si mesmo, e vai falando, Senhor, eu não vou dar conta. É um fardo pesado demais para suportar. E aí eu fico pensando, né? Por que esse pai foi até Jesus? Por que esse pai ele foi até Jesus? Não está falando que ele era um seguidor de Jesus. Então, possivelmente ele foi até Jesus porque ele ouviu as histórias de Jesus. Jesus já estava ficando famoso. As histórias estavam circulando entre o povo. Estava rolando um alvoroço. E esse pai, ao ouvir falar de Jesus, não tem mais nada a perder, já tentou de tudo, vamos lá tentar outra vez. Talvez ele tenha ouvido falar que surgiu um novo profeta em Jerusalém, em Israel. Talvez. Talvez esse novo profeta possa até ser o Messias prometido. Será? Não sei. Talvez. Ele pode ter ouvido os fariseus falando que esse aí não é profeta, não é o Messias, não é ninguém. Ele faz o que faz através de Beelzebu. Talvez ele tenha ouvido isso. E nós também hoje ouvimos muitas coisas a respeito de Jesus. Ele é o Salvador. Ou talvez não. Aí os religiosos de plantão sempre dão uma frustrada na gente também. Porque imagina esse pai ouvindo as histórias de Jesus e falando, puxa vida, acho que meu filho tem uma esperança. Aí vem os fariseus e ele começa a ouvir os fariseus, homens respeitados, mestres da lei, e os fariseus falando contra, e agora, mas se esses são os entendidos, estão dizendo que não, os religiosos sempre nos atrapalham, e minam a nossa fé. Eu sei que, apesar de tudo que ele ouviu, ele foi ao encontro de Jesus. Só que diz, aqui o contexto de Marcos 9, que Jesus não está lá, na hora que esse homem chega. E Jesus estava no monte, aonde ocorreu a transfiguração. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte, e lá ocorreu a transfiguração, onde apareceu Moisés, Elias, e ele se revela ali com a sua glória, vem a voz de Deus e fala, este é o meu filho amado, ouçam-no. Está acontecendo isso, e os outros discípulos estão aonde? Onde estão os outros 9? Estão lá, estão esperando. E ao estar esperando, a multidão sabe que Jesus está ali na região, vai e se aglomera. E o pai chega com o filho. Chega com o filho. Cadê Jesus? Jesus não está. Mas tem 9 discípulos dele aí, chegado. Anda lado a lado com ele. São os caras. Bom, Jesus não está, mas os representantes dele estão. E o que acontece? Nada. Por quê? Diz o versículo aí 18, onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo desse menino. Irmãos, se você ler com atenção o Evangelho de Marcos, esse é um versículo muito intrigante. Porque quando a gente volta no capítulo 6 de Marcos, a gente descobre, lá no capítulo 6, a partir do versículo 7, que Jesus reúne os 12 e manda eles numa missão, uma espécie de um estágio, uma missão de treinamento. E nessa missão, ele não era para eles levarem absolutamente nada, que nada ia faltar, e Jesus deu autoridade para eles sobre todos os espíritos imundos. E quando nós vemos no versículo 12 do capítulo 6 de Marcos, diz assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.
expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os discípulos foram e estava dando tudo certo. Tudo certo. Expulsaram os demônios, curaram os doentes, pregaram o evangelho de arrependimento dos pecados, e aconteceu. E aí esses homens, cheios de autoridade dadas por Jesus, estavam ali reunidos novamente, e não pense que se Pedro, Tiago, João estivesse com eles, teria sido diferente, não teria, mas eles não conseguiram expulsar o espírito do menino. E diz o verso 19, aí voltando para Marcos 9, o seguinte: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Palavras duras, hein? Palavras duras de Jesus. Jesus ficou impaciente, deu uma dura neles. Ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Pesado, não é? Por que esses homens não conseguiram expulsar? Faltou-lhes fé. Se não fosse, Jesus não teria dito que eles eram incrédulos. Eles fraquejaram. E depois de tudo que tinha acontecido, ainda assim, alguma coisa dentro deles duvidava. Porque aqui a gente chega num ponto em comum da história. Jesus chama os próprios discípulos de incrédulos. E o pai? O pai crê que Jesus pode resolver o problema e expulsar o espírito imundo do menino? O pai crê? Vamos ver se ele crê. Versículo 20. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. A coisa ficou pior. Jesus falou: traz o menino. Quando o menino chegou, a coisa piorou. O menino, na presença de Jesus, manifestou o espírito imundo na hora. E aí, verso 22, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai aí apresenta uma condição para Jesus. E aí, Jesus, se podes, tenha compaixão e faça algo. E Jesus faz uma pergunta para ele. Pelo menos na NVI é uma pergunta, na Almeida é uma exclamação. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Você já creu duvidando? Já passou essa fase na sua vida? Não, eu creio. Aí por dentro você está, assim, impossível. Já fiz de tudo. Talvez você fala que você crê para os irmãos, né? Os irmãos vêm, oram por você. Não, irmão, vai dar tudo certo. Olha, a coisa vai melhorar. Aí você vira e fala assim: não, irmão, eu creio. Não, pastor, eu creio. Aí por dentro você está... Como que eu vou crer? Eu estou há anos na mesma. Por que hoje ia ser o dia da mudança? Por que a sua oração ia ser diferente de todas as outras que eu recebi até agora? Por que você agora ia mudar tudo? O tempo esmaga as nossas esperanças, as dificuldades esmagam as nossas esperanças. Só que esse pai, ele é muito sincero. Apesar de todas as frustrações, apesar de tudo, ele ainda estava ali. Mas por causa de todas as frustrações, que com certeza ele passou durante anos com esse menino, e tinha acabado de passar mais uma com os discípulos de Jesus, ele fala: eu creio. Mas no fundo, ele foi sincero e completou a frase: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Talvez essa deva ser a nossa oração nessa manhã. Senhor, ajude-me a crer. Diante dos meus olhos eu não vejo nada bom. As circunstâncias são adversas de todas as maneiras. As coisas na minha casa, na minha família, não estão nada boas. E não é de hoje. De fato,
ajuda-me a vencer a minha incredulidade nesta manhã. De tantas tentativas frustradas, a fé vai esmorecendo. Engraçado é que, porque os discípulos duvidaram, o pai tinha ouvido falar sobre Jesus. Os discípulos caminharam com ele, mas diante de N situações que possam acontecer na nossa vida, a nossa fé pode fraquejar. Quem é Jesus que esse pai ouviu falar? Quem é Jesus que os discípulos caminharam até aquele momento? Se a gente ficar só no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus foi aquele que derrotou Satanás no deserto no momento da tentação, no poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que esse Jesus é aquele que expulsa demônios. Nós vamos ver que esse Jesus é aquele que, além de expulsar demônios, cura doenças. Isso tudo no capítulo 1 de Marcos. Nós vamos ver que esse Jesus é aquele que cura um leproso. Nada pior do que um leproso nos dias de Jesus. Tinha que viver afastado da sociedade. Nós vamos ver lá em Marcos 2 que Jesus é aquele que cura o paralítico. Nós vamos ver que Jesus é aquele que começa a reunir os seus, para prepará-los para uma grande missão, dos quais esses homens não poderiam cumprir, e mostram que não poderiam cumprir, já logo aqui no episódio desse pai com esse filho, porque eles fraquejaram, não conseguiram expulsar esse espírito imundo. Nós vamos ver no capítulo 4 que Jesus é aquele que leva o evangelho, prega a palavra, e essa, quando cai numa boa terra, frutifica e dá muitos frutos. Nós vamos ver que Jesus é aquele que acalma a tempestade, no versículo 35 do capítulo 4. Enquanto os discípulos estavam apavorados no barco, ele estava lá dormindo, tranquilão. Nada está acontecendo. Por quê? Porque quando ele foi acordado, apenas uma palavra bastou: aquieta-te, acalme-se. E o mar parou, mostrando que o mar é submisso a ele. Pela voz do Senhor as coisas foram criadas, e pela sua voz ele subjuga todas as coisas. Jesus continua libertando os escravizados do demônio e curando enfermidades, e no capítulo 5, ele ressuscita uma menina. Nem a morte pode vencer o poder de Cristo. Esse é Jesus, que no capítulo 6 multiplica os pães, e com apenas 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 pessoas. Esse é Jesus, que anda sobre as águas, desafiando a lei da gravidade, do qual ele é o Criador. Só ele pode, e a quem ele concede. Esse é o Jesus que cura um surdo e um gago. Esse é Jesus que expulsa o espírito imundo de uma menina, cuja uma mãe vai até ele, e a menina fica em casa, e ele fala que ela pode voltar para casa, que ela foi curada. Esse é o Jesus que no capítulo 8 multiplica pães pela segunda vez. É Jesus que cura outro cego. Esse é Jesus. E se você olhar para as Escrituras, você vai encontrar Jesus. E agora eu quero que você olhe para a sua vida. Quantos anos você tem? Por que você está aí me ouvindo agora? Porque apesar de todas as lutas, de todos os sofrimentos, Jesus sustenta a sua vida. E eu quero que nessa hora, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te trazer à memória os dias de livramento do Senhor na sua vida, os dias de sofrimento que Ele veio com provisão, os dias de necessidade que Ele supriu, porque com certeza absoluta, há muito do que Jesus já fez na sua vida, mas o dia mal tem poder para causar uma amnésia em nós, e a gente esquece de tudo que a gente já passou para chegar até aqui. Mas com certeza a gente já passou muitas coisas, e Jesus esteve presente em momentos decisivos,
que nós achávamos que não iríamos suportar, mas aqui estamos. Aqui estamos. Não importa, Ele te sustentou até aqui. E a mesma fé que você teve no passado um dia, para dobrar os seus joelhos e clamar a Ele, é a mesma que Ele quer te devolver hoje, encher o seu coração e olhar diante dos seus olhos e ver sinceridade, porque hoje eu olho para Ele e falo: Senhor, eu tenho passado lutas, indecisões, dificuldades, eu creio que o Senhor está comigo, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade, porque alguma coisa contaminou o meu coração, e a minha fé não é 100% nessa hora. Eu sei que sem fé é impossível agradá-lo, mas eu sei também que o Senhor sabe que eu sou pó, que eu sou um ser humano, sujeito a esse mundo, a essas limitações, os dias são maus. Senhor, nessa hora, ajude-me a crer. E Jesus olha para você e fala: se podes, tudo é possível àquele que crê. E nessa manhã, Ele quer te ajudar a vencer a incredulidade do seu coração. Ele quer que você tire os olhos do problema e erga os olhos para Ele, o autor e consumador da sua salvação. Se você continuar a história, você vai ver que um dia Ele foi derrotado aos olhos dos homens, porque Ele foi crucificado entre dois ladrões. Seria o fim? Não. Aquele que ressuscitava mortos, ao terceiro dia ressuscitou. Caminhou com os seus e subiu aos céus, dando-lhes a promessa de que voltaria para nos buscar. Nós acabamos de cantar esse louvor. Só em ti confiarei, nada temerei, em frente eu irei. Por quê? Porque eu sei que vivo estás. E esse é o louvor da sua alma hoje, não apenas da boca para fora, mas a crença do seu coração de que o Mestre está vivo. E de que nessa hora o Espírito Santo está no seu coração, habitando ricamente em você. E Ele quer transbordar e trazer de volta a fé que um dia pode ter sido perdida ou apagada por causa das circunstâncias. A ressurreição de Cristo nos garante todas as coisas. Inclusive, se por um acaso você está me assistindo, seja uma pessoa que um parente próximo, por exemplo, morreu agora da Covid-19, eu não sei, mas talvez a enfermidade bateu na porta da sua família, ceifou uma vida, ainda assim o Espírito Santo Consolador vem e nos dá a certeza que não é uma separação eterna, mas até breve. Que mesmo que a morte bata na nossa porta, ainda assim não é o fim, porque a morte vencida foi na cruz do Calvário. Então é momento de, em meio às tempestades, crer seguramente no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Amém? Que essa seja a convicção do seu coração. Essa é uma mensagem muito difícil, porque homens não podem produzir fé no coração das pessoas, mas o Espírito Santo que o faz. Então nessa hora, eu quero orar com vocês, para que o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença. Acabamos de entoar um louvor que diz que vivo estás, nada temeremos, vamos seguir em frente. Talvez a gente esteja numa situação como a desse pai, muitas frustrações durante a vida, um problema que parecia que não haveria solução alguma. Ele chegou diante daqueles que caminhavam com Cristo e mais uma frustração. Às vezes a gente enche o nosso coração de esperança
e nada acontece, e nada acontece. Mas nessa manhã, o Senhor é aquele, o único que pode renovar a nossa fé e nos manter caminhando, vigilantes, cheios do Teu Espírito, que promove em nossos corações uma fé inabalável, que não importa as circunstâncias, não importa as situações, ainda assim vamos crer mais uma vez. Que possamos ser sinceros nessa manhã, se estamos crendo, mas com um pezinho atrás, crendo, mas não crendo. Eu creio, mas Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade, ajude-me a crer. Tem misericórdia de nós nessa manhã, renova a nossa fé e ajuda-nos a crer em Ti, Senhor, mais uma vez, de uma forma que nunca foi antes. Nunca foi. E que possamos ver a Tua mão poderosa agindo no nosso meio, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Que possa ser tudo diferente, que não sejamos guiados por vistas, mas pela doce presença do Teu Espírito Santo, que fala a nossa mente, que fala ao nosso coração, Pai. Ó Deus, nós queremos Te apresentar, Senhor. Daqui a pouco nós teremos um momento de oração aqui, pedidos de oração, Pai. As pessoas externando suas angústias, suas necessidades, a oportunidade que o corpo de Cristo como igreja tem de orar uns pelos outros, que nessa manhã seja uma oração diferente. Não que as outras não tiveram fé, sempre. Os testemunhos estão aí. Mas se há alguém, Senhor, nos vendo e que está desacreditado, que perdeu as forças, as esperanças, que hoje seja o dia do renovo. Que hoje seja o dia de respirar o fôlego de vida que vem dos céus de uma forma diferente. Abrindo os olhos para aquele que sempre está com os braços estendidos para cada um de nós. Que essas vidas sejam aquecidas pelo poder que há em Ti, em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, antes da gente, a gente vai cantar? Sabe por que a fé esfria? Porque nós ficamos longe dele. Os discípulos interrogaram Jesus. Versículo 28, depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, é tempo de intimidade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É tempo de se debruçar diante das Escrituras todos os dias. É tempo de orar ao Senhor todos os dias. É tempo de, nas nossas limitações, jejuarmos, mortificarmos a nossa carne e praticando as disciplinas espirituais que o Senhor nos deu, como meio da sua graça ser derramada sobre nós. Estaremos diante dele todos os dias. E a nossa fé será fortalecida cada vez mais. Tenha certeza, creia, e que daqui para frente você possa se aproximar cada dia mais dele. Amém? Em nome de Jesus.